agora nessa ideia geral, né, da equação da onda clássica, a gente tem que pensar que para a propagação, né, do campo elétrico, nós temos a relação que indica a troca senoidal, né, da magnitude da função x, y, né, e o tempo, ok? Então a gente está falando, né, do deslocamento, né, de uma onda, ok? Se a gente pensar numa onda, digamos, física, assim, uma onda, como eu falei, da corda do violão, né, ela vai se propagar entre dois pontos, beleza. Só que eu estou pensando, logicamente, numa onda que tem um componente magnético e elétrico, né, uma onda eletromagnética, tá? Essa onda vai se propagar também ao longo de uma posição, né, assim como a onda do violão, né, da corda ali do violão, mas ela vai se propagar também em função do tempo, né? Então, observe que eu coloco ali o campo elétrico, né, o E, em função de x e t, ok? Que é igual a A seno de 2π x sobre lambda menos νt, né, ou Vt, tá? O A é a amplitude da onda, né, o quanto que ela está variando, né, no eixo y, digamos, tá? O seno de 2π, né, a gente sabe, então, que a gente estava falando aí da onda, que ela pode estar relacionada a uma circunferência, né? O x é a posição aonde que ela está se deslocando ao longo do eixo x, né, sobre lambda, e o tempo também está sendo contabilizado aí nessa equação. Então, observe que a equação, ela fala de posição, né, por isso que eu coloquei ali no início, né? O campo elétrico, nesse caso, ele é dependente da posição e do tempo. Outra coisa importante para a gente observar aí, vejam que eu estou colocando a posição apenas dependente de x, então ele, por enquanto, o nosso tratamento é unidimensional. A onda está se deslocando apenas no eixo x. Eu não estou considerando ainda, tá, um deslocamento no espaço, né, tridimensional, ok? X, y, z, tá? Mas isso a gente faz lá no final, porque aí é muito mais fácil fazer todo o desenvolvimento para x e depois expandir isso para os outros eixos, tá? Então, observem que aqui embaixo, né, eu posso dizer que a função de onda clássica ela é dada por φ, né, dependente então de xt, e aí o restante da onda é a mesma. Essa é uma equação geral da onda, tá? Observe que então eu falo que ela esse φ de xt é uma função de onda clássica ali, dependente então de posição e tempo, tá? E essa questão também, esse termo, né, função de onda, a gente usa muito dentro da mecânica quântica, tá? E aí é interessante para a gente entender isso, porque a gente vem, desde a primeira aula, né, tirando, né, aquele peso, né, da física clássica e tentando mostrar essa transição para a mecânica quântica, né? E aqui a gente faz uso exatamente de conceitos de onda clássica para chegar na onda, ou na função de onda dentro do tratamento quântico, tá? Isso é bem interessante. A gente não está reinventando a roda, a gente está aproveitando, né, conceitos que já existiam, tá? Então, logicamente, do ponto de vista matemático, a gente tem que fazer o uso de algumas derivadas, né? Derivadas parciais aí são importantes para a gente, né? Pois há uma dependência, né, de posição e tempo, né, de duas funções, duas variáveis, né? Então, observe que eu faço ali a derivada parcial de φ em relação à posição, né, ao x, tá? E logicamente, depois a gente vai fazer a mesma coisa em relação ao tempo, tá? Então, em relação a x é igual a A, né? Observe que eu tenho a derivada, né, o dρ x, né, seno de 2π, x sobre lambda, menos Vt, tá? Lembrando, a derivada do seno é o cosseno, você faz o uso da regra da cadeia, que está aí
A gente lembrando aí exatamente como é que ela funciona, né? Seno de u igual a cosseno de u vezes nessa derivada du dx, tá? E aplicando essa regra na equação acima, a gente considera então esse valor para u, né? E vai fazer essa substituição na equação logo destacada aí abaixo. O dφ dx vai ficar a dρ x, 2π, que abre parênteses x sobre lambda menos vt, que multiplica um segundo termo, cosseno de 2π, x sobre lambda menos vt. Ok? Então, basicamente aí é só um algebrismo dentro dos conceitos de derivadas parciais. Tá? Então, pegando esse termo todo, né, a gente tem que fazer então a derivada segunda, né? A derivada segunda nos leva a esses resultados, então você faz depois a mesma coisa, todo o procedimento para o tempo, então observem aqui embaixo o dφ dt e a derivada segunda, né, de t2φ dt2, né? Então, a função do tempo, faço o mesmo procedimento. Então, você tem basicamente ali duas equações, né? Uma onde você está tratando a variável posição, né? No nosso caso ali o x, e outra onde você está tratando a variável tempo, tá? Duas derivadas, né, separadamente, claro. Tá? E aí, uma coisa importante para a gente é essa equação geral do movimento ondulatório. Tá? Nessa equação geral, você tem essa relação direta, né, do x com o tempo, né, as derivadas segundas ali. Tá? Qualquer função de onda, né, daquele tipo que a gente viu, φ de xt, né, pode ser considerada uma onda se suas derivadas forem satisfeitas. Ou seja, a gente vai ver uns exercícios onde a gente vê exatamente esse tipo de questão. Ou seja, eu tenho que pegar a função de onda que eu tenho, né, fazer as derivadas, né, primeira e segunda, né, e aplicar na equação geral do movimento ondulatório que a gente vê aqui. Tá? E aí eu vejo se algumas condições são satisfeitas ou não para dizer se aquela função, ou seja, aquela onda, né, explicitada por aquela função matemática, é realmente uma onda ou não. Ok? Então, para isso existem, eu coloquei aqui alguns exemplos, né, esses A, B e C, onde eu peço exatamente isso, olha lá, indique se cada uma das funções abaixo representa ou não uma onda. Todos ali φ de x e t, né? Só que são funções diferentes. A primeira é uma exponencial, né, de menos xt, a segunda é um seno do somatório de x mais t, e a terceira é uma exponencial de 2πx sobre lambda, que multiplica seno de 2π vt, né, onde lambda e v são constantes. Então, a ideia, né, é que vocês, depois, eu vou trabalhar com vocês aqui o primeiro e o segundo exemplo, o A e B, né, mas a ideia é que vocês depois peguem isso, refaçam isso, sem olhar os slides, né, para pegar exatamente essa dinâmica, né, de fazer o exercício em si. Tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa primeira resolução aí dessa função A, que é o E, né, a exponencial, né, de E a menos xt. Então primeiro, como eu falei, calcular a derivada primeira em relação a x. Né? Então, dρ x, né, em relação a t, né, t constante, tá? Vai ser a derivada dessa função em relação a x e a derivada dessa função em relação a x é muito simples, né? A exponencial a menos xt vezes menos t, isso dá, logicamente, você só coloquei o t ali em evidência, né? Ficou menos t exponencial de menos xt, tá? E você vai fazer a derivada segunda também. Então,
mesma coisa, como está colocado aqui, você tem como resultado t ao quadrado exponencial de menos xt. Tá? Então, tem a primeira e tem a derivada segunda. A gente faz a mesma coisa em relação ao tempo, né? Deixando x como constante. Tá? Logicamente, né? Como x e t são os expoentes ali, são iguais, os resultados que a gente vai ter são iguais nesse caso, né? Só invertendo as variáveis. Então, como resultado da derivada primeira, você tem menos x exponencial de menos xt, e da derivada segunda, x ao quadrado exponencial de menos xt. Tá? Então, vamos substituir ambas as derivadas na equação geral da onda, né? Então, você tem ali t ao quadrado, e elevado a menos xt, igual a 1 sobre v2, x2 e elevado a menos xt. Tá? Se você resolver isso, né, em função de v, né, você chega nessa relação, né, x ao quadrado sobre t ao quadrado, né, você tem a raiz disso, que é x sobre t. Tá? Então, eu digo ali que a relação é absurda, e é absurda por quê? Porque nesse caso, né, o v, ele não é uma constante, tá certo? Porque eu digo ali que tem x em relação a t, né? Ou seja, esse deslocamento em função do tempo, logicamente, ele não precisa ser uma constante. Logo, a função φ de xt exponencial elevada a menos xt não representa uma onda, tá? Porque se fossem constantes, sim, eu teria uma onda, né, descrita por aqueles parâmetros iniciais que a gente viu de de Broglie. Tá? Como nesse caso eu não tenho uma constante, eu posso dizer que ele não representa uma onda. Ok? Então, letra A está resolvida. A letra B, vou usar o mesmo procedimento em relação a x e em relação a t. Tá? O procedimento é sempre esse, né? Então, a função no caso era seno de x mais t, tá? A derivada de seno de x mais t em relação a x é isso, né? Cosseno de x mais t. Tá? A derivada segunda, menos seno de x mais t. Fazendo a mesma coisa em relação ao tempo, né? A x constante, cosseno de x mais t, menos seno de x mais t. Ou seja, a derivada primeira e segunda são iguais, né? Tanto em relação ao deslocamento, né, à posição, quanto em relação ao tempo. Né? E assim, quando você aplica na equação geral da onda, né, logicamente você claramente vê que o v é igual a 1. Então, nesse caso, uma constante satisfazendo a ideia de uma equação de onda. Okay? Então, o B, né, mostra, né, que você tem ali uma velocidade unitária, né, para esse deslocamento da onda, então isso satisfaz a questão de uma função de onda. Tá? O C eu coloquei ali, né, para tentar fazer, eu acho que a ideia, na verdade, é para vocês tentarem fazer todos os três, né, mas ainda assim eu coloco aqui essa resolução, né, porque em relação ao C é um pouquinho mais difícil, né, porque eu tenho dois componentes nessa função, ok? E aí, a ideia, o que vocês podem fazer é separar esses componentes, né? Eu chamei de A parte que é 2π sobre lambda, e chamei de B aquele termo que é o seno de 2π VT, tá? Aí, fazendo assim, fica bem mais fácil. Aí você, de novo, você vai fazer a derivada primeira, a derivada segunda, só que você vai fazer tanto em relação a quanto em relação a B. Né? São os dois termos da função. Depois é só somar os dois ali. Ok? Então, olhem direitinho, né, essa resolução da letra C. Eu vou passar agora direto, né, mas vejam direitinho se está fazendo sentido para vocês. Tá? Depois, em relação ao tempo, eu fiz a mesma coisa, só chamei ali o primeiro termo de C e o segundo termo de D.
e fiz todo o procedimento de novo, derivada primeira e derivada segunda em relação ao tempo. Tá? No final, de novo, você vai colocar na equação geral e vai ver se satisfaz ou não. Nesse caso específico, né, da letra C, a gente vê que o v ao quadrado aí não pode ser um número negativo, né? Aparece ali um menos, né? V2 lambda 2, tá? Essa função não será uma onda, pois sua velocidade não poderia ser uma velocidade imaginária, tá? Então, das três opções que a gente tinha ali, A, B e C, só o B é que realmente foi uma função de onda, tá? Bom, dessa forma vamos avançar um pouquinho mais e vamos entrar aí na questão de onda estacionária clássica, né? Basicamente é o que a gente está falando, né, até agora, né? De acordo com de Broglie, né, a onda associada ao movimento de uma partícula confinada deve ser uma onda estacionária, né, para que não interfira consigo mesma. Tá? Então, o que você tem aqui é, de novo, a onda, né, entre dois aparatos. Ali eu tenho vários tempos diferentes, né, situações diferentes, e ela se propagando. Ela vai até o fim e volta, né? Vai até o fim e volta, com um período ali de 1 sobre ni, tá? É a frequência, né? Então, deslocada de novo ao longo desse eixo x, tá? A equação da onda estacionária, observe então que tem esses dois termos, né? O primeiro termo, os dois termos são absolutamente iguais, com exceção do que está entre parênteses, né? Eu estou colocando ali x sobre lambda menos Nt, né? E o outro é o x sobre lambda mais Nt. Por quê? Porque eu estou considerando o termo que está como se fosse o termo de ida e de volta, né, dessa onda, tá? Né, presa entre os dois aparatos, tá? No entanto, lógico, a gente pode simplificar essa expressão, né, com o uso de uma relação trigonométrica, né, de seno A mais ou menos B, seno de A cosseno de B, mais ou menos seno de B cosseno de A. Então, se eu for expressar isso tudo, né, a gente tem aqui toda a relação, isso dá 2 seno de A cosseno de B. Então, observe que aqui embaixo, né, quando a gente faz a substituição da relação trigonométrica na equação clássica, né, estacionária, a gente tem ali 2A seno de 2πx sobre lambda, né, que seria o 2 seno de A, né, da relação trigonométrica, cosseno de B. O cosseno de B é o cosseno de 2π Nt, ok? Fazendo essa substituição, né, dos termos ali, ok? Bom, observe que uma onda estacionária é um produto de duas funções, né? A gente viu ali dois termos, né? Sendo cada uma delas dependente de uma coordenada, né? A gente fez todo o tratamento, um em função de x, né, posição, o outro em função de t, né, o tempo, né? Então, a senoide depende do x, a cossenoide dependente do tempo. Não é isso? Acabamos de falar sobre isso, né? Então, essa função de posição, eu vou chamar ali de πx, ok? O π aí, né, a letra grega famosa aí, usada exatamente como símbolo da psicologia, aqui para a gente ela indica a função de onda, tá? Então eu estou falando aqui que esse termo π de x é a função para a posição, né, dentro da função de onda ali, tá? O restante, o termo do tempo ali, eu continuei deixando igual. Vamos mexer só com a parte espacial, né? Então você tem ali as dependências temporal e espacial, né, separadas, ou seja, a derivada primeira e segunda em relação, né, com o tempo, em relação a x, né, com o tempo constante, e aqui à direita, a derivada primeira e segunda, né, em relação ao tempo x constante, né? Então você tem essas derivadas, né, de π de x aparecendo ali, né,
mas não se misturando com a parte do tempo, né? Os dois termos estão sempre separadinhos, mas um em relação ao outro, ok? Então, aí os resultados das duas, ou melhor, das 4 derivadas, tá? Fazendo as devidas substituições, né, a gente acha que a derivada segunda de π de x dx2 é igual a menos 2π sobre v ao quadrado π de x. Tá? Observe que aqui nesse caso, quando eu faço essa substituição, eu já estou sumindo com o termo t. Né? Ali é só trabalhando na parte espacial. Tá? Como 1 sobre lambda é igual a ni sobre v, né, eu posso simplesmente sumir com aquele termo ni sobre v que aparece no parênteses, né, e colocar ali 2π sobre lambda. Tá?